Bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está assistindo esse vídeo, mas o importante é que você está assistindo. Eu sou o professor Justino, esse daqui que não está aparecendo era para ser o meu Instagram, mas daqui a pouco você vai descobrir qual que é. E hoje, atendendo a alguns pedidos, vários, milhares de 5 pedidos, que para mim é muito, tá? Fica olhando com essa cara, não. Fico triste. Mas vamos lá. Com esses milhões de 5 pedidos, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o seguinte assunto. Olha aqui, ó. Ops, sai pra lá, sai pra cá. Moral laica. Na verdade, eu vou falar sobre essa moral laica a partir de um filósofo chamado Bobbio. E o que ele fala sobre essa moral laica? O pessoal que me pediu falou assim: professor, não estou entendendo nada desse negócio. Então vamos tentar. Só para você falar que eu não sou bobo demais, olha aqui, ó. Tá aqui o meu Instagram, se inscreve lá. Bora começar a aulinha de hoje, tentar entender um pouquinho o que é a tal da moral laica a partir do Bobbio. Combinados? Simbora então. Primeira coisa, sempre eu preciso de uma ajuda. Uma ajuda de quem? Ele vem aí. Chega mais. Oi, eu sou o Justininho da Moral Religiosa. Ah, Justininho. Você já viu ele algumas vezes? Esse daqui é qual, Justininho? Fala aí, fala oi, Justininho. Eu já falei oi, você não ouviu não, surdo? Isso, muito bem. Que Justininho é esse? O que isso tem a ver de falar de uma moral laica? O termo laico, ele parte de uma discussão política que vai falar sobre um Estado, esse Estado com E maiúsculo, é um Estado que não é religioso, que respeita a questão religiosa, mas que preza pelas razões cíveis, legais, que não sejam questões religiosas. Um Estado religioso se separa desse Estado laico. Existe um mundo religioso e existe um mundo laico. Então, o que seria uma moral laica? É uma moral diferente de uma moral religiosa. Ficou feliz, Justininho? Acho que não, né? Mas qual é a ideia? Se eu sigo uma moral religiosa, a moral aqui do Justininho, isso significa que ao aprender a minha moral de conduta religiosa, eu estou ao mesmo tempo me submetendo a um ensinamento religioso. E por que então eu me porto de determinada maneira segundo uma ética religiosa? Senão eu tenho uma punição. Punição de quem? Deus. Isso mesmo. Se eu fizer alguma coisa errada, vou roubar. Deus me pune. Eu vou te sacanear. Deus me pune. Então por que eu devo agir segundo a moral religiosa? Porque eu tenho medo do pecado. Eu tenho medo da punição divina. Esse medo da punição divina faz com que a moral religiosa seja seguida. Quando ou nas sociedades em que a religião domina o pensamento, você compreende que essa é uma forma de fazer essa moral valer? Então essa moral religiosa funciona beleza, porque eu tenho um meio para fazer você seguir ela, que é o medo de Deus. Aí é que o Bob vai perguntar, beleza, mas e quando esse pensamento religioso começa a perder força? Vou deixar no final desse vídeo um link para uma aula minha de renascimento, quando falo em teocentrismo e antropocentrismo. Pode te ajudar a pensar nisso. Mas vamos lá. Então, quando esse pensamento religioso perde força e começa a entrar o pensamento racional, e aí? Por que então eu vou seguir uma moral racional? Eu não tenho mais Deus para me punir. Esse é o questionamento do Bobbio quando ele fala sobre a moral laica. Essa moral laica que nasce pautada em princípios racionais, o que me faz seguir ela? Justininho Racional dos Prazeres, entra aí. Olá, tudo bem? I'm too sexy. Tá sexy, hein, Justininho? Esse é o Justininho dos Prazeres. O Justininho que segue a razão dele. Percebam que esse Justininho não está preocupado com a moral religiosa. Se você virar para ele e falar assim, Justininho, põe roupa, Justininho,
Ele vai dizer, não. Aí eu digo, mas Deus vai te punir. E ele diz, e aí, por que esse Justininho segue as regras de uma moral laica? Essa é a discussão. A partir disso, Bobbio vai apresentar 4 possibilidades. Iuris naturalis, humani generi, a máxima universal de Kant e o utilitarismo. O primeiro, iuris naturalis, é a ideia do nascimento. Se eu nasci como um ser humano, eu tenho direitos que são garantidos a mim por natureza. Como, por exemplo, o direito à vida, como o direito à propriedade. Eu nasci e eu tenho isso. Ele vai criticar com argumentos bastante específicos a ideia do iuris naturalis, mas eu não vou entrar nessas críticas. O humani generi, isso quer dizer que deveria existir um consenso social, político, que determinados princípios humanos são devidos e devem ser defendidos a todo ser humano. Talvez você lembre um pouquinho sobre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948, de uma outra aula nossa aí para trás. E a máxima universal, que seria a ideia de Kant, a moral kantiana. Quem não leu, leia, você não vai entender nada, eu também não entendi nada. Quem sabe você seja mais iluminado do que eu para entender Immanuel Kant. Mas a ideia do Kant é que existiriam determinadas ações que seriam universais, que deveriam ser repetidas por todos e representadas como se fosse um padrão mundial de comportamento, né? A moral kantiana. E por último, o utilitarismo, que mede a moral em termos de prazer e dor. Aquilo que gera mais prazer e aquilo que gera menos dor. De maneira geral, o nosso investigado de hoje, né, o Bobbio, ele vai dizer o seguinte, ó, nada dessas formas de morais racionais ajudam muito. Porque eu posso, por exemplo, ter a certeza de uma máxima como não matar. Ah, não matar é um princípio que deve ser universal. Ué, mas e se eu matar em legítima defesa? Ah não, aí eu abri uma exceção. Mas se é universal, não tem exceção. Então o que seria universal e o que seria local? Tá vendo o problema que o Bobbio vai colocar? Aí ele ainda vai falar o seguinte, ué, então se todas essas máximas racionais possuem críticas, como por exemplo, iuris naturalis, ué, o que é natural? O que é natural do ser humano? Ué, não temos lá o Rousseau que fala sobre o bom selvagem? Nós não temos o Hobbes, que o homem é o lobo do próprio homem? Então qual que é o naturalis? Qual que é o humano generi? É a maldade ou é a bondade? Se eu levar um ou se eu levar o outro, tem um problema. Tá vendo? Então essa máxima universal kantiana, será que é possível estabelecer um comportamento realmente universal como esse? E o utilitarismo? Quais os limites desse prazer? Então Bobbio vai criticar essas 4 formas laicas de se pensar. E aí algumas pessoas podem dizer, ah, então o que vale é a moral religiosa. Aí ele vai dizer, também não, porque até o não matarás tem religioso que abre exceção. Não matarás. Ah, mas se matou meu parente, eu vou atrás, vingança. Tá vendo como é complicado? Qual a solução que o Bobbio aponta para isso? Ele vai dizer o seguinte, ó, palavrinha mágica, observância. O que é observância? É o cumprimento. Ele diz o seguinte para nós, turma do meu coração, turma dos prazeres, do Justininho da Terra, vamos parar de pensar muito e vamos colocar em prática. Vamos cumprir as regras e as normas. Essa moral laica deve sair do mundo das ideias, do planejamento, do registro e passar para o mundo da observância, que é a prática, a realidade e o cumprimento. Nós já temos muitas coisas escritas. Vamos começar a fazer. Essa é a chave para uma moral laica, a execução. Fazer, cumprir, fazer, valer. Palavrinha, observância. Tranquilo, crianças? Então, o que é a moral laica para o Bobbio? Ele está falando de uma moral laica em oposição a uma moral religiosa. Talvez não em oposição, mas como um pensamento diferente, onde essa moral religiosa se fazia cumprir pelo medo a Deus, e aí ele pergunta, beleza, então como que eu vou seguir uma moral que é ligada aos homens, ao Estado, às leis, e não ao medo de Deus? Esse seria o problema da moral laica. O que ele indica para nós? Paremos de apenas escrever, vamos partir para o campo da observância. Espero que tenham curtido, compartilha, espero ter ajudado vocês. Eu sou o professor Justino. Se inscreva aqui no meu Instagram. Beijo para todos.
A gente se vê.